Olá, mais uma vez, bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Como nós temos um total de 18 aulas, nós chegamos a 1/3 da nossa caminhada aqui, não é? Faltam 2/3 que eu espero realmente que nós tenhamos aí muito pique para ir até o final, muita persistência, porque com certeza esse curso ajudará todos vocês a fazerem uma prova melhor, uma prova mais tranquila, uma prova mais segura, porque vocês têm acompanhado aqui que as questões são questões simples, questões de raciocínio dedutivo, questões que não exigem decoreba de fórmulas, e isso é importante, certo? Vamos com calma. Hoje nós vamos já iniciar com um problema extenso, nós vamos lê-lo. Tenho certeza que muitos de vocês, quando se deparam com um problema assim, ai, nossa, na metade do problema já se perde, então volta, começa a ler novamente com tranquilidade, certo? É isso que eu vou fazer aqui com vocês. Vocês vão ver que eu vou voltar, vou ler novamente, vamos entendendo o que o problema quer para daí poder analisar as alternativas que nós temos e chegar ao resultado. Vamos lá então, questão número 1. As sociedades modernas necessitam cada vez mais de energia. Isso é um fato, todos nós sabemos disso. Para entender melhor a relação entre o desenvolvimento e o consumo de energia, procurou-se relacionar o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de vários países com o consumo de energia nesses países. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador social que considera a longevidade, o grau de escolaridade e o PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país, per capita, ou seja, por pessoa, e o poder de compra da população. A sua variação vai de 0 até 1. Então tem 0,1, 0,2, 0,3 até chegar no 1, certo? Valores de IDH, valores de Índice de Desenvolvimento Humano, próximos de 1, indicam melhores condições de vida. Então, quanto mais próximo do 1, já que varia de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, melhor a condição de vida deste país. Tentando se estabelecer uma relação entre o IDH e o consumo de energia por pessoa nos diversos países, no biênio de 1991 a 1992, obteve-se o gráfico a seguir. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, não é? Olhem só, eu vou acompanhar aqui e mostrar para vocês um pouquinho. Aqui no eixo das abscissas, o eixo X, nós temos o consumo de energia per capita, que eu estou chamando de TP, certo? TP, consumo de energia per capita, TP, aqui no eixo do X. Já aqui no eixo do Y, no eixo das ordenadas, ó, no eixo Y, nós temos o IDH, certo? O Índice de Desenvolvimento Humano. Como nós falamos no problema, o problema traz essa informação, esse índice varia do 0, que está aqui, até o 1, que está aqui em cima, certo? Uma variação de 0 até 1, então eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até o 1. E aqui embaixo eu tenho variações que vão do 0 até o 10, certo? Aí nós temos uma curva aí, não é? Neste gráfico, cada ponto isolado representa um país e a linha cheia uma curva de aproximação. Os valores não são exatos, eles são aproximados, é isso que ele está tentando dizer para a gente. Com base no gráfico, é correto afirmar que... E aí eu vou direto para as minhas alternativas. Por quê? Porque o que ele quer perguntar, o que ele quer afirmar, não é? Está nas alternativas. Então eu vou analisar as alternativas e verificar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. E espero encontrar apenas uma verdadeira. Então veja só, a primeira diz o seguinte: quanto maior o consumo de energia per capita, menor é o IDH. Então agora eu vou precisar voltar no meu gráfico. Deixa eu voltar um pouquinho no meu gráfico. Veja lá, está dizendo que quanto maior o consumo de energia, maior o consumo de energia per capita, menor
o IDH, ou seja, aumenta um e diminui o outro, é isso que está dizendo. E se eu observar lá no meu gráfico, eu vejo que isso não está acontecendo não. O que eu estou observando é justamente o contrário, estou observando que está aumentando o consumo de energia e está aumentando o IDH, certo? Então essa primeira alternativa, ela está errada, já não marco ela, já não é a alternativa A. Vamos agora analisar a alternativa B. No B diz o seguinte, os países onde o consumo de energia per capita é menor do que 1 TP não apresentam bons IDHs, Índices de Desenvolvimento Humano. Os países onde o consumo de energia per capita é menor do que 1 TP não apresentam bons Índices de Desenvolvimento Humano. Então, eu vou voltar lá no meu gráfico e vou ver, ó, os países que apresentam 1 não apresentam bons. Eu não concordo com isso não, porque eu tenho, se nós observarmos aqui no 1, ó, eu tenho ele chegando, olha lá em cima onde ele chega, ele está entre o 0,7 e o 0,8. Então não é verdade o que ele está dizendo. Não é porque tem 1 TP que não tem um bom índice de desenvolvimento humano. Olha lá, ó. Imagine que nós vamos traçar esse ponto aqui do 1, ó. Aqui ele vem encontrar acima do 0,7. Então essa também é uma informação falsa. Vamos analisar então a letra C. Diz o seguinte, existem países com IDH entre 0,1 e 0,3 com consumo de energia superior a 8 TPs. Será que isso é verdade? Será que países que estão com 0,1 e 0,3 têm 8 TPs que está lá em cima? Não, não é verdade não. Dê uma olhadinha aqui, ó, onde está o 0,1 e o 0,3 e olha o 8. Não, ele não vai poder, a curva que representa o 8, o ponto que representa o 8 está lá em cima. Então não é verdade não. A letra C também não é verdadeira. A letra D diz o seguinte, existem países com consumo de energia per capita de 1 TP e de 5 TP que apresentam aproximadamente o mesmo IDH, que é 0,7, vamos analisar o gráfico. Ou seja, 1 TP e 5 TP. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que ele falou aproximadamente, ele quer dizer que não está exato, não é? 1 TP aqui, vem aqui em cima, pode ser, e 5 TPs, vamos subir aqui no 5, né, uma linha imaginária, até encontrar o 0,7, aproximadamente pode ser. Por quê? Porque nós temos países, ele falou que esses pontinhos representam os países e que a curva é uma curva de aproximação, então se eu tiver que o 1 vem até o 0,7, o 5 também vem aproximadamente até o 0,7, essa questão, letra D, me parece a mais correta até agora. Aliás, me parece a única correta até agora, a letra D, até porque ele falou que é aproximadamente, né? Por último, os países com altos valores de IDH apresentam um grande consumo de energia per capita acima de 7. Os países com alto valor de IDH apresentam TP acima de 7. Vamos ver se é verdade isso? Os países com alto consumo de IDH apresentam TP acima de 7? Não, não apresentam não. Não apresentam não. Os países com alto consumo, com alto índice de IDH, no caso que seria 1, 0,9, apresentam acima de 7? Não, não apresentam não. Apresentam mais ou menos os 7 menores do que 7, não é? Então eu vou ficar com a alternativa D. Aqui, me parece a mais correta, vamos verificar qual delas era a verdadeira. Alternativa D. Essa letra E, ela vai muito perto dela, porque ela fala de altos índices de IDH, mas altos índices de IDH, eu estou entendendo aqui com 1, não é o 0,9 e o 1. Apresenta um grande consumo de energia acima de 7, não necessariamente. Eu tenho países que têm um IDH menor e que também apresentam acima de 7 TP, certo? Então, vou ficar com a letra
uma questão somente de análise. Vejam que no texto, no corpo da questão, ela não te pede nada. Tudo que ela pede está diretamente nas alternativas. Então é necessário analisar uma por uma e verificar que vamos por exclusão. Essa está errada, não, essa aqui não atende totalmente, porque precisa atender totalmente a questão. Senão não vale. Atender parcialmente não resolve, né, gente? Bom, essa aqui já foi mais de análise, né? Vamos ver a segunda aqui. Diz o seguinte: um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Ó, quem já passou por fofoca sabe disso. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece o boato e também ao número de pessoas que não o conhecem. Diretamente proporcional às pessoas que conhecem e às que não conhecem, certo? No início nós temos uma quantidade maior de pessoas que não conhecem e uma menor de quem conhece. Com o passar do tempo, essas quantidades ele vai crescendo e a quantidade de que não conhece vai diminuindo, certo? Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se ali uma equação, ó, tem-se que R de X é igual a Kx que multiplica P menos X, em que cai uma constante positiva característica do boato. Eu vou colocar essa equação aqui no quadro, depois eu volto para olhar o que ele quer que eu faça com essa equação. A equação é R de X igual a K, uma constante positiva, X, que multiplica P menos X, certo? Agora eu vou olhar o que é que ele quer que eu responda a partir dessa equação. O gráfico cartesiano que melhor representa a função Rx para x real é... Então eu já entendi, vejam o seguinte, nós temos aqui uma situação que é representada por uma função, ou seja, um boato, que se espalha numa velocidade diretamente proporcional às pessoas que o conhecem e que não o conhecem, certo? E aí ele representou toda essa situação por uma função, que é a função R de X. Até nomeou que o R é rapidez, X, o P são a população que vai conhecer o boato, e agora ele vai me apresentar uma série de gráficos para que eu verifique qual desses gráficos se adequa à função que eu tenho. Vou dar uma olhadinha nos gráficos, depois vou dar uma dica para vocês, tá? Primeiro, gráfico A, nós temos um gráfico ali de... nós não temos funções com uma função contínua ali, né? Vocês podem ver que ela dá um salto de uma para o outro, não é? O gráfico B é uma função constante. Esse gráfico B está dizendo para mim assim, olha, independente do tempo, o número de... no gráfico B seria bom para um segredo de pessoas confiáveis, né? Porque ele está dizendo assim, independente do tempo, sempre a mesma quantidade de pessoas que vão saber. Então, assim, se eu tenho um grupo de amigos fiéis, eu conto um segredo, esse gráfico ficaria bacana, não é? Letra C, eu tenho um gráfico que indica para mim que começou com uma quantidade de pessoas, aí essa quantidade de pessoas ela diminuiu, não é? E depois ela voltou a aumentar. O gráfico D, eu tenho um gráfico que me diz que iniciou com uma quantidade grande de pessoas e que aumentou o tempo, ou seja, ao longo do tempo essas pessoas foram diminuindo, como se tivessem esquecido, mas isso não entra no problema. E o gráfico D, gráfico E, eu tenho um ponto de partida, não é como se ninguém soubesse, aí vai aumentando o tempo, vai chegando num ponto, e aí depois eu vou retroagindo, certo? Tipo assim, eu tenho uma escola, a escola tem 1000 pessoas, vai chegar um momento em que eu atinjo o máximo e aí eu não tenho, independente do tempo que passar, eu não tenho mais público a ser atingido, certo? Bom, eu já sei a resposta aqui para vocês. Aí vocês vão dizer, ah, claro, mas você já sabe, você já viu o problema. Mas a minha resposta, ela vem dessa equação que eu escrevi no quadro para vocês. Dê uma olhadinha nessa equação, por favor. Na equação R de X, ela não está
completa ainda, ela não está arrumadinha ainda. Eu vou deixar ela mais arrumadinha para vocês, ó. Vou colocar assim, R, a função R de x é igual... Isso aqui é uma distributiva, concordam? Kx multiplica P, então fica KPx, e Kx também multiplica menos x, então fica menos Kx ao quadrado. Vou dar uma organizadinha para vocês, ó. R de x é igual, se está ao quadrado, é uma função de segundo grau, e esse termo aqui é o a. Como eu falei para vocês na aula anterior, a forma de uma função de segundo grau, de uma função quadrática, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, esse termo que eu tenho aqui é o a, ó, é menos kx ao quadrado mais kpx. É uma equação de segundo grau, uma função que vem de uma equação que está incompleta. Falta aqui o termo C, que é o termo independente, mas não tem importância, porque eu já tenho o meu A, que é menos K, e já tenho o meu B, que é KP. E aí, simples, né, pessoal? Se nós lembrarmos, quando o meu A, numa equação de segundo grau, quando o meu A é negativo, eu tenho uma concavidade voltada para baixo. Quando o meu A é positivo, eu tenho uma concavidade voltada para cima, uma função com a concavidade voltada para cima, não é? Eu faço para os meus alunos, vou fazer ali no quadro, para vocês lembrarem disso aqui. Os meus alunos gostam disso, eu vou fazer ver se vocês gostam também. Quando o meu A é maior do que zero, eu tenho uma concavidade voltada para cima, eu tenho uma carinha feliz, não é? Quando o meu A é maior do que zero, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. Mas quando o meu A é menor do que o zero, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Não é? Então eu tenho aqui uma carinha triste, né? Quase chorando quando A é menor do que zero, ou seja, quando o A é negativo, eu tenho uma concavidade, uma parábola de concavidade voltada para baixo. Dei uma olhada no meu A. O meu A é menos K, menos 1K. Ele é o quê? Maior do que zero ou ele é menor do que zero? Ele é menor do que zero, ele é menos 1. Então, o gráfico que eu estou procurando, a parábola que eu estou procurando é essa aqui, ó. É essa da carinha emburrada, ou seja, não é a A, não é a B, nem a C, nem a D, é a letra E, certo? Aí faltou fazer os olhinhos aí para ela ser, ela é negativa, a concavidade da parábola é voltada para baixo, certo? Aí lembraram disso? Muito bem. O problema número 2 é relacionado a isso aqui, vou deixar a fórmula no quadro e vou deixar aqui esse meu A e esse meu B no quadro, porque nós já vamos utilizá-lo para resolver o problema número 3, na verdade, que é ligado a ele. Vamos lá, então. Diz o seguinte, questão 3. Considerando o modelo anteriormente descrito, se o público-alvo é de 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas iguais a, ou seja, quando eu vou ter assim maior agilidade, espalhando esse boato, não é? Vai ser quando? Vai ser quando atingir que quantidade de pessoas, certo? Talvez vocês não conheçam esse problema dessa forma, pedindo assim, a máxima rapidez de propagação. Mas vocês conhecem problemas do tipo, um míssil foi lançado, não é? Ou um objeto foi lançado, ele percorre uma parábola e atinge um ponto. Aí pergunta-se qual é a altura máxima obtida, lembram disso? É o mesmo problema num outro contexto, certo? Mas a forma de resolução é a mesma. O que ele está pedindo? Está pedindo o ponto máximo, certo? O XV é o ponto máximo que ele quer. E aí eu vou lá então analisar e olhar aqui. Ele quer, lá no meu gráfico, já que eu sei que o meu gráfico é assim, ele está pedindo esse ponto aqui de cima, ó. XV. Lembram do XV? O XV é o seguinte, menos B sobre 2A.
o x-vértice, lembram dele? E aí fica fácil para vocês, porque eu já havia tirado no problema anterior quem era o A e quem era o B. Então, o meu XV é o seguinte, menos, olhem lá, ó, eu tirei para vocês anteriormente quem é o A e tirei também quem é o B, certo? O A é menos K e o B é KP. Então, vai ficar menos KP dividido por 2 vezes menos K. Então, o meu XV vai ser igual a menos KP dividido por menos 2K. E aqui fica fácil. XV é igual, menos dividido por menos é mais. Esse K eu posso simplificar com esse, vai ficar P sobre 2. Ah, professora, mas como assim P sobre 2? Agora vem parte da nossa interpretação. Lá no nosso problema dizia que o P representa o público-alvo, a quantidade de pessoas que estão sabendo, que vão saber desse boato, certo? E aqui ele pergunta assim para vocês, ó, considerando o modelo anteriormente descrito, se o público-alvo for de 44 mil pessoas, então esse meu P aqui, ó, esse meu XV vai ser igual a 44 mil pessoas dividido por 2, ou seja, eu terei um P de 22 ou 22 mil pessoas, ou seja, este boato ele atinge a máxima rapidez de propagação com 22 mil pessoas, quando ele chega na quantia de 22 mil pessoas. Depois continua espalhando, mas de uma forma mais lenta até acabar, o boato acabar, a novidade vai todo mundo deixar de saber, certo? Parar de procurar. Então eu tenho ali as alternativas 11 mil, 22, 33, 68, 44 mil. A resposta é a letra B, 22 mil pessoas. Certo? Quando ele encontra 22 mil pessoas, ele atinge a máxima rapidez de propagação. Alternativa correta, a letra B de bola. Certo aí, pessoal? Temos tempo ainda, vamos rapidamente fazer mais um problema, que será o quarto problema. Vou ler ele devagarinho, mas ele é fácil, ele é simples de resolver. Diz o seguinte: uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados, em média, 150 carros por ano nessa cidade. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. E as marcas X e Y juntas correspondem a cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros roubados da marca Y é... Então, veja só, o que eu estou entendendo aqui? Eu tenho, numa cidade, 150 carros roubados por ano, certo? Bom, desses 150 carros roubados, 60% correspondem às marcas X ou Y. Os outros 40% são de outras marcas, não entram aqui. O que interessa é que esses 60% dos 150 carros que são roubados correspondem às marcas X ou Y. E ainda tem um agravante. X equivale ao dobro de Y, ou seja, roubam 2 vezes mais o carro X do que o carro Y. Para cada 2 carros X que são roubados, é roubado apenas um carro Y. Então ele quer saber o seguinte: desses 150 carros por ano, quantos são do modelo Y? Então vamos lá para o quadro novamente analisar, porque eu tenho aqui uma porcentagem, e é uma porcentagem simples de fazer. A porcentagem diz o seguinte, ó, eu tenho 60% de 150. Por quê? Porque dos modelos X e Y, eles juntos correspondem a 60%. Dos 150, os outros 40%, como eu falei, são de outros modelos que não entram nessa questão. Calcular 60% de 150 tem várias formas de fazer, não é? Tem quem faça 60
sobre 100 vezes 150. Então, eu cancelo esse zero com esse, posso cancelar esse com esse, 6 vezes 15 são 90. Então, 60% de 150 equivale a 90 carros. Então, já sei, olha, dos modelos X e Y, eles roubam por ano 90 carros. Aí eu também sei o seguinte, que a marca X, o modelo X corresponde ao dobro do modelo Y. E que o modelo X mais o modelo Y junto geram aí, dão um roubo de 90 carros. O que eu tenho aqui de novo? Sistema de equações do primeiro grau, certo? E aqui ele permanece do primeiro grau, inclusive eu já veio prontinho para substituir, porque eu já disse que x equivale a 2y. Então, no lugar do x eu tenho 2y mais y igual a 90, ou seja, 3y é igual a 90 porque y vale 30. Quantos carros do modelo Y são roubados por ano? 30 carros, certo? Essa é a forma de fazer existir outra muito mais simples, né? Você que está me assistindo e pensa, nossa, mas ela dificultou, podia ter feito assim. Eu tenho 90 carros, são divididos em 3 partes. 2 das partes são de X, uma da parte é de Y. Então, cada parte equivale a 30. 2 delas estão com X, ou seja, 60 carros são do modelo X e apenas 30 carros do modelo Y. Pode fazer dessa forma também, gente, não tem problema nenhum. O importante é que você utilize a sua forma de dedução, o seu raciocínio e resolva o problema. O caminho que você vai utilizar, qualquer caminho vale, qualquer caminho pode, desde que a gente chegue no mesmo lugar. Não precisa ser o meu, certo? Aqui eu dificultei, podia ter facilitado, não é? Bom, pessoal, com esse problema eu me despeço dessa aula. Aguardo vocês novamente nas próximas aulas, para que nós possamos continuar aí a nossa caminhada. Nós temos mais 2/3 da nossa carga horária a cumprir. E eu espero que vocês estejam aí aproveitando e estudando, certo? Espero vocês então na nossa próxima aula. Até mais!